5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui tudo sobre as eliminações de Botafogo, que lutou bravamente, Flamengo também, foi uma guerra, mas já estão de volta ao Rio de Janeiro, foram eliminados do Mundial de Clubes. A esperança do torcedor brasileiro e carioca é o Fluminense, que joga daqui a pouco. O Fluminense tem uma pedreira, vai tentar se manter no Mundial de Clubes. O Vasco, que também tenta a renovação, a prorrogação do contrato do Felipe Coutinho. Ou o Botafogo, que perdeu seu treinador, além de ser eliminado, mandou embora o Renato Paiva. O Flamengo, que vive aí momentos de decisões em relação à saída do Coringa Gerson. Tudo isso você vai ver dentro dos instantes aqui no Momento do Esporte. Olha, com a atualização do Mundial de Clubes, quem saiu, quem ficou, tudo isso daqui a pouquinho no Momento do Esporte está começando, claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram mais de 18 anos lá na CNT, depois 7 anos na Bandeirantes, 7 anos na Record, 4 anos na TV Caracol, nos países sul-americanos, agora estamos aqui na Tapa TV e na TV Diversidade, porque aqui você sabe, é muito mais esporte para você e notícias com credibilidade. Antes, porém, vou pedir para você, inscreva-se no nosso canal. Olha, o nosso canal é o canal alternativo da Napa TV, é o Momento do Esporte Tracinho Napa TV. É muito importante você se inscrever e participar conosco, dar o seu joinha. Muita gente que para nas minhas caminhadas, olha, o teu programa tá bom, mas não está inscrito no canal, são mais de 20 mil pessoas. Eu preciso de você, não me abandona, tá? Olha, quero começar o programa mandando um abraço todo especial pro meu amigo, meu irmão, Bispo Eduardo, da Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor, lá na rua Assis Carneiro, 690, Piedade. Olha, sábado vai parar aquele negócio lá, hein? O projeto social Frutificar. Olha, vai ter muita coisa, apoio jurídico, vai ter o Dia da Beleza. Você que não tem identidade, você que não tem carteira de habilitação, vá lá, compareça lá, porque eles vão resolver tudo para você. Beijo carinhoso para você, meu querido amigo e irmão Bispo Eduardo. Vamos começar então falando do Mundial de Clubes. Meu Deus do céu, que tristeza, das duas eliminações, eu fiquei muita tristeza para colocar aqui na TV da Napa TV. Os jogos, o resultado dos jogos, a gente viu no sábado, o Benfica perdendo por 4-1 para o Chelsea, né? O Botafogo sendo eliminado, só Deus sabe como. O Botafogo estava com o jogo nas mãos, 1-0 para o Palmeiras. No domingo tivemos a goleada do PSG em cima da Inter de Miami, 4-0, despedido do Messi e do meu querido Carlos Soares. O Flamengo, bravamente em campo, mas foi goleado pelo Bayern de Munique, 4-2. Hoje nós teremos daqui a pouco, às 16 horas, Fluminense e Inter de Milão. Fluminense e a salvação dos cariocas, né? Vamos torcer pelo Fluminense, pelo menos ele passar para a próxima fase. Teremos também o Manchester City versus Al Hilal, às 22 horas, e amanhã, né, fechando essa fase da oitava de final, teremos o Real Madrid com Juventude às 16 horas e o Borussia Dortmund enfrentando o Monterrey. Agora sim, você está rigorosamente atualizado, né? Pode voltar para cá, porque é hora e vez de falarmos do clube do seu coração. Sem mais delongas, vamos começando já a falar do Botafogo. Olha, a notícia não é muito boa para o torcedor do Botafogo. Eu não sei se o torcedor vai comemorar ou se vai ficar triste. Uma coisa é certa, né? Antes de falar do jogo, né, da derrota do Botafogo, da eliminação do Botafogo, desse grupo do Palmeiras, o Botafogo entrou covardemente, entrou com 200 ali no meio de campo, com medo do Botafogo. E isso aí gerou a demissão do seu técnico. O Renato Paiva não é mais treinador do Botafogo. Terminou o jogo, tivemos uma reunião lá com os jogadores, o todo-poderoso do Teste foi lá, conversou com os jogadores e à noite
ele comunicou por telefone que o Renato Paiva estaria demitido. Portanto, o Botafogo está sem treinador, os jogadores já retornaram no Rio de Janeiro e agora está procurando um outro treinador. Vamos então falar desse jogo. Olha, foi um jogo realmente em que o Botafogo jogou covardemente. O Botafogo jogou com 4 no meio de campo ali fechando. O Botafogo não foi aquele Botafogo ousado que o torcedor botafoguense está acostumado. Vocês esqueceram que o Botafogo é campeão da Sul-Americana e campeão brasileiro. Não podia mostrar aquele futebol pico, né? O Palmeiras, time brasileiro. Então realmente foi ó, sinceramente, na minha opinião, com todo respeito, eu tenho o torcedor botafoguense, sabe do carinho dele. Tem ilustres botafoguenses, meus amigos, lá em Maricá, tem o ex-prefeito Fabiano Horta, tem muita gente boa aí em Maricá, que torce pelo Botafogo, no Rio de Janeiro, são muitos amigos, né? Meu amigo Stefano Essenciano, vários botafoguenses, o Maurício está lá no Sul, ex-atacante do Botafogo, que acompanha o nosso programa desde a época de CNT, e tenho certeza que eles vão concordar com tudo aquilo que eu falo. Botafogo é um time covarde. Botafogo é um time covarde diante do Palmeiras. Né? Se jogasse dessa forma com um time mais poderoso, né, eu até aceito que o Botafogo jogue dessa forma, como jogou contra o PSG. E eu falei aqui no programa, com 200 lá atrás, todo mundo achando até o Jotec, todo mundo ali atrás, e conseguiu a vitória. Aí sim, é outro departamento. PSG, né, campeão europeu, né, campeão de tudo. Aí você tem que jogar dessa forma. Vai jogar contra o Palmeiras. Né? Com todo o respeito que eu tenho ao Palmeiras. Com o time todo fechado, 4 jogadores do meio de campo ali. E outra coisa, o Savarino esqueceu de jogar bola. Pelo amor de Deus. O Savarino não jogou absolutamente nada. E olha, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Não fosse o John, o Botafogo teria conseguido uma derrota muito mais acachapante. Né? Porque foi totalmente dominado pelo Palmeiras, só alertou já na fase final, os 10 minutos finais, começou a querer aparecer, mas aí já era tarde, a vaca já tinha ido pro brejo com o presidente. Então, eu estou falando do goleiro John, vamos curtir aí o goleiro John, que foi eleito o craque da partida. Pra você ter uma ideia, o goleiro John foi eleito o craque da partida do Botafogo, foi derrotado. Fala, John, aí, você trocaria, não trocaria? Tudo bem, John, na medida do possível, né? Ele faz um cara TV Gazeta. Talvez você trocaria hoje, né? Esse troféu merecido, você fez uma partida gigantesca pela classificação, né? O futebol é assim, você teve em 2020, 2021 aquela Libertadores doída, depois venceu em cima do Palmeiras e hoje essa situação. Como lidar com essa mistura de emoções? Primeiramente agradecer a Deus, né, por tudo que a gente viveu aqui. Acho que todo mundo trocaria esse troféu por uma vitória hoje. Mas a gente sai de cabeça erguida, fizemos uma grande competição, fizemos um grande jogo, levamos o jogo para a prorrogação. Acho que é isso, agora não tem muito o que falar. Acho que a cabeça está cheia de pensamento, mas o sentimento que eu tenho é orgulho do grupo, é orgulho do que a gente fez aqui. A gente provou muita coisa, provou para muita gente. Acho que é isso, acho que a gente tira grandes lições daqui. Mais ou menos? João, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. O Renato falou que ainda não tinha dado tempo de passar uma palavra no vestiário, mas nesse tempo até que ele estava na coletiva, conta pra gente como é que foi, se teve algum tipo de conversa e o seu papel nesse momento como um dos líderes do elenco, né? Não teve, porque estava no doping. Acho que quando chegar no vestiário a gente vai ter uma conversa normal, acho que de agradecimento pelo que a gente fez aqui. Acho que a gente sai daqui com muita cabeça muito erguida, cabeça em pé, porque fizemos um grande torneio. Fechamos? Último aqui. João, você fez defesas em toda a competição incríveis. De que maneira você avalia a tua participação e de como esse sentimento que você está levando em nome do grupo pode ter reflexo no restante da temporada? Primeiramente agradeço a Deus por tudo que a gente viveu aqui. Eu acho que a gente fez uma grande competição. A gente sai de cabeça erguida, e todos os jogadores, né? Não só eu, como lá atrás, acho que toda a equipe, todo o grupo. Criamos aqui uma identidade de uma família no dia a dia.
E por restante de temporada a gente leva muita coisa boa, né? Acho que a gente provou muita coisa aqui. Acho que o grupo provou muita coisa. Nosso grupo provou que tem grandes jogadores aqui. Acho que tem uma temporada muito grande pela frente, temos grandes decisões, tem Libertadores, tem Brasileiro, então a gente sai daqui muito fortalecido, junto, unidos, para o restante da temporada. Pessoal, obrigado a todos aí, agradecer o trabalho de vocês na competição. Tá, obrigado a todos aí, grande trabalho para vocês. Tá aí a presença do excelente goleiro, o John, que inclusive está na mira de alguns clubes da Europa. Ainda sobre esse jogo, na reunião que o John teve com os jogadores, né? Teve lá um almoço, um jantar lá com os jogadores. Aí, alguns jogadores já estavam insatisfeitos também com esse esquema do técnico Renato Paiva. Então, eu repito, Renato Paiva não é mais treinador do Botafogo. O Botafogo, esta semana, vai ficar agora com as atenções voltadas para o Brasileirão, para a Copa do Brasil e também para a Libertadores. Eu quero aqui só, antes de falar do time que entrou em campo, né, e aí foi feito durante o jogo, falar da campanha do Botafogo na primeira fase. O Botafogo venceu o Seattle por 2-1, venceu o PSG por 1-0 e perdeu para o Atlético de Madrid também por 1-0, ou seja, 2 vitórias e uma derrota. E foi eliminado pelo Palmeiras por 1-0. O time entrou em campo com o John no gol, Vitinho, Jair, Alexandre Barbosa e o Alex Telles depois do Cuiabano, o Marlon Freitas, o Alan, depois o Danilo, olha só, Marlon Freitas, Alan e Danilo, 3 cabeças de área. O Savarino, que não jogou absolutamente nada, o Arthur, Igor de Jesus e o Alan. Depois entraram o Milton, entraram também o Milton, o Cuiabano, o Montoro, que é um bom jogador, esse Montoro, o Joaquim, o Caio, enfim. Os jogadores entraram aí, mas não resolveu absolutamente nada. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do mais querido do Brasil, Clube de Regata do Flamengo, que também, infelizmente, foi eliminado, mas ao contrário do que aconteceu no jogo contra o Botafogo, o Flamengo saiu para jogar. E eu falei aqui, você que me acompanhou no programa de sexta-feira, eu alertei milhares e milhares de vezes. Jogo contra o time do Quilate, do Bayern de Munique, não pode errar, não pode errar. Mas parece que eu estava falando com o vento. Jogadores do Flamengo entraram desatentos, o Flamengo tomou um gol contra aos 5 minutos, ou contra do Pulgar, no escanteio cobrado, né? Lá do lado esquerdo. Depois, o Luiz Araújo foi querer sair com a bola, perdeu ali, e ali é mortal, perdeu 2-0. O Flamengo conseguiu um gol, né? O 2-1, um golaço do Gerson, um canhão de fora da área. Todo mundo ficou animado, mas depois voltou a errar. Aí 3-1. Né? Voltou para o segundo tempo, o Flamengo animado e tal, conseguiu 3-2, aí todo mundo, vai empatar. Tá jogando com o Bayern, né? Bayern de Munique. É uma seleção, 3 jogadores do Bayern praticamente cobre a folha de pagamento do Flamengo. Então, 4-2, resultado muito ruim, mas eu quero aqui parabenizar o comportamento dos jogadores. Não faltou garra, faltou sim, atenção, é fundamental, mas não faltou garra. O time jogou com disposição, com raça, com garra, com determinação, mas infelizmente nós temos que reconhecer, né? Fica um montão de bobalhões falando, mas principalmente o torcedor do Flamengo é apaixonado. Nós aqui, nós somos jornalistas, nós não somos torcedores. Então eu sempre falei, nosso futebol ainda está um pouco distante do futebol europeu. É outra realidade. Mas uma coisa é certa, o Flamengo não jogou com medo, jogou indo para cima, e você vai curtir tudo que eu estou falando, você vai curtir na voz dos jogadores do Flamengo, começando com o Jorginho. Os jogadores falaram exatamente o que eu estou falando. O time realmente teve um descuido, né, e não pode descuidar o time do Quilate do Bayern de Munique, e acabou perdendo o jogo, que poderia a história ter sido outra. Começa com o Jorginho. Fala, Jorginho. Acredito que a gente tenha jogado um grande jogo e os pequenos detalhes num grande jogo de um grande nível fazem a diferença. Infelizmente eu vou ter que ser repetitivo, mas a sensação de dentro era realmente essa daí, que a gente estava criando, que a gente estava pressionando, que a gente estava em partes impondo o nosso jogo, e tinha essa percepção de dentro de campo que dava para ir mais, e aí infelizmente o futebol é isso também, e tem um adversário e tudo. Erro é normal acontecer no futebol, vamos continuar errando porque vamos continuar tentando.
O Bahia fez uma ótima pressão. Muitas vezes conseguimos sair da pressão e saímos bem, com chance de gol. E muitas vezes não conseguimos sair. O Bahia era uma equipe que no sistema, na forma que eles marcam, eles fazem as equipes muitas vezes errar. Mas muitas vezes quando as equipes conseguem sair, como a gente também conseguiu algumas vezes, em 2, 3 toques a gente está na cara do gol deles. Mas essa questão de errar é normal no futebol. A sensação ruim, né? A gente queria sair daqui vitorioso. Eu acho que a equipe adversária errou menos que a gente, então eles saíram com resultado positivo. Wallace, a gente pode dizer que o Flamengo jogou de igual para igual com o Bahia? Claro, teve alguns erros ali, que isso é natural do futebol, né? Todas as equipes erram. Mas a gente vai voltar pro Brasil, vamos trabalhar aqui, a gente vai se aperfeiçoar bastante. De alguma Tá aí a presença dos jogadores do Flamengo, Jorginho, Alexandro, esse garoto Alaciano, grande promessa do futebol do Flamengo, futebol brasileiro. O Flamengo jogou com Rossi no gol, Wesley, Léo Dias, Léo Pereira e Alexandro, depois do Ayrton Lucas, Pulgar depois do Alan, Jorginho depois do Alaciano, né? O Arrascaeta depois do Bruno Henrique, Plata depois do De La Cruz, que foi uma novidade, né? A presença do De La Cruz e o Luiz Araújo lá do outro lado, né? Então o Flamengo perdeu, os jogadores já estão retornando para o Brasil, onde vão seguir a sua vida, né? Várias competições aí, o Flamengo também está na Libertadores, classificado, está na Copa do Brasil, classificado, está liderando o Campeonato Brasileiro. Vida que segue, não vamos chorar o leite derramado. Quero só lembrar a nação rubro-negra, a campanha do Flamengo na primeira fase, dos 3 jogos, foram 2 vitórias e um empate, venceu o Stehense por 2-0, segundo jogo 3-1 no Chelsea e terceiro jogo 1-1 com o Los Angeles. Infelizmente, eliminado nas oitavas de final para o Bayern de Munique por 4-3. Fechando o noticiário, Gerson, que deve ter feito seu último jogo com a camisa do Flamengo, está sendo pretendido aí não só pelo Zenit, que ainda não oficializou, mas já está na frente, fez a primeira proposta, 25 milhões de euros, mas entrou também o Al Nassr, que está de treinador novo, é o Jorge Jesus, e pediu a contratação, e lá você sabe, né? Lá não tem problema de falta de dinheiro, então o Coringa pode escolher qual clube que ele vai querer jogar. Saindo do Flamengo, vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras, a esperança do Rio, desse Mundial de Fluminense que joga hoje, às 4 horas, estamos fazendo o programa ao vivo, né? Mais ou menos 1 hora da tarde, o Fluminense joga às 16 horas, enfrenta um adversário perigoso, né? O adversário do Fluminense hoje é um adversário que realmente não é nada fácil não, hein? Fluminense enfrenta o Inter Miami, é um adversário cancheiro, adversário de Europa, adversário que disputa Champions League, então o Fluminense que bote as barbas de boi. E de Boris, a única novidade do Fluminense, a torcida está torcendo para que isso aconteça, é, sem dúvida, a presença do Thiago Silva, né? Que treinou e tal, você está vendo ali os jogadores dando um toquezinho, né? Treino de goleiro também. Então o Thiago Silva, tudo indica que deve começar o jogo hoje. Mas, pelo que atuou o Ignacio, se tiver qualquer probleminha, se não tiver 100%, Renato, se ele não tiver 100%, coloca o Ignacio. O Ignacio foi muito bem, mas muito bem mesmo. Agora, vou analisar rapidinho esse jogo do Fluminense. Esse time da Inter de Milão é um time cancheiro, hein? É um time cancheiro, é um time da Europa, um time acostumado a jogos importantes da Europa. Então, esquece tudo que aconteceu na primeira fase e o Fluminense não pode sequer pensar em jogar todo atrás. Esse último jogo contra o Babelone eu não gostei não, foi 0-0. O Fluminense poderia até ter saído derrotado desse jogo. Então tem que refazer os seus conceitos, Renato. Puxa o contra-ataque, a área está numa fase espetacular, Nonato também, Canóbio, o Cano que é matador, e vamos para frente, vamos aí dignificar o futebol sul-americano e quem sabe colher um bom resultado. Você sabe que agora mata-mata, não tem mais aquela de não tem mais o que pensar. Empate no tempo normal, prorrogação 30 minutos, empate na prorrogação, tiro livre da marca do pênalti para conhecermos quem vai passar para a próxima fase.
da fase anterior, o Fluminense foram 3 jogos. O primeiro jogo empatou com o Borussia 0x0, um jogão de bola, né? O segundo jogo venceu o Sangadé por 4x2. No terceiro empatou com o Mamelodi em 0x0. Eu estou levando muita fé no Fluminense, mas muita fé mesmo, né? O jogo será no estádio Bank of America, em Charlotte. Repito, às 16 horas. O time deve entrar em campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Donato, Martinelli, Arias e Cano e o Canóbio. Fábio no gol número 1, Samuel Xavier 2, Thiago Silva 3, Freitas 22, René 16. Hércules 35, Donato 16, René 6, Donato 16. Martinelli 8, Arias 21 e Cano 14, Canóbio 17. O time adversário Inter de Milão, vou tentar aqui, é o Summer do gol 21, o Damian 23, o Acerbi 22, o Bastoni 27 e o Di Marco 35. O Arcelani 21, Arcelani 21, o Barella 23, o Eniquita 22, Dumfries 21, Lautaro, olho no Lautaro, hein? Lautaro número 10 e o Francis número 24. Toda a sorte do mundo para o Fluminense. Fechando o Momento do Esporte de hoje, vamos falar, sabe de quem? Sabe de quem? O Machão da Gama, o gigante da colina, o Vasco, que já está treinando forte, mas vive aí muitos momentos de conturbar, porque a expectativa é da decisão em relação ao jogador Felipe Coutinho, a estrela máxima da companhia. Felipe Coutinho, que até agora não foi resolvido o problema dele, o problema contratual, está tentando resolver, rescindir o contrato lá com o Aston Villa. O Aston Villa que não vai disputar nada de tão importante lá no campeonato inglês e está se desfazendo de alguns jogadores. Tem que lembrar que o Felipe Coutinho é jogador do Aston. O contrato dele vai até o final, dezembro de 2026. Então ele está tentando amigável aí fazer uma rescisão. Se isso não acontecer, o Vasco vai tentar prorrogar o contrato do jogador pelo menos até dezembro. Por quê? O que acontece? Em dezembro ele vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então aí as coisas começam a favorecer e aí vai ficar mais fácil. Eu não acredito que os ingleses vão querer se desfazer, vão querer perder dinheiro. Apesar que o Coutinho, a vontade é tanta de ficar aqui, porque já tem negócio, já criou aí o Instituto Felipe Coutinho, já está aqui no Rio com toda a família, ele quer continuar aqui no Flamengo. Saiu daqui com 18 anos, mas quer continuar no Vasco. Então com 18 anos, a brincadeira não está com 33 anos, o tempo todo lá na Europa. Então, tomara que isso seja resolvido, tomara que o Vasco resolva o problema do Felipe Coutinho, que ele participou já de 33 jogos, está bem fisicamente, vai ajudar muito o Vasco aí do Brasileirão. O Vasco vai participar do Brasileirão e também continua na Copa do Brasil. Bom, além disso, o Vasco aí vive aí momentos de expectativa em relação a reforços. Vários jogadores estão sendo oferecidos ao Vasco. Esse novo diretor de futebol, o Ademar Lopes, é um cara muito bom, competente, conhece bem o futebol sul-americano, o futebol europeu, sabe montar time. E eu acho que o Vasco vai fazer uma boa campanha, o contrário do que aconteceu no ano passado. Esse ano o Vasco vai fazer uma boa campanha, vai dar a volta por cima, vai tentar, quem sabe aí, uma Sul-Americana, uma Libertadores, quem sabe. Olha, estamos colocando o ponto final do Momento do Esporte, hoje mais reduzido, porque a tristeza do futebol brasileiro, né? Todos os times grandes eliminados do Mundial de Clubes, o Flamengo, a esperança era muito grande da nação rubro-negra em relação à performance do Flamengo, foi eliminado. Não foi eliminado para qualquer, foi eliminado por Borussia, time canseiro, time, sabe, acostumado a decisões, acostumado a disputar competições importantes. E o Botafogo, a gente lamenta por ter sido eliminado por um brasileiro, pelo Palmeiras, né? Então, eu repito, a esperança nossa hoje, para se manter, porque o Palmeiras já está lá, o Palmeiras já vai disputar as 4. Então, a esperança nossa, torcedor aqui do Rio de Janeiro, torcedor carioca, é o Fluminense. O Fluminense jogar bem hoje, conseguir um bom resultado, seja nos pênaltis, seja com gol contra, um gol de mal, qualquer coisa que aconteça, o importante é passar para a próxima fase, para que o nosso futebol esteja lá em alto patamar, bem elevado, tá? Obrigado pela audiência, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificação, é muito importante para o nosso trabalho. Quarta-feira estamos aqui, se Deus quiser, dando boas notícias
para os torcedores do Flamengo, do Botafogo e, sobretudo, do Fluminense. Quem sabe uma vitória do Fluminense e a passagem para a próxima fase do Mundial. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Napa TV e TV Diversidade. Aqui você vê o esporte na essência, muito mais esporte para você. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Até quarta!